Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a entrevista da Eliana Calmon ao programa Arena Oeste, que aconteceu ontem. O Arena Oeste, vocês sabem, aquele programa estilo Roda Viva lá que a Revista Oeste está fazendo agora, com o Augusto Nunes e vários outros repórteres, né, perguntando para uma convidada. No caso, ontem foi Eliana Calmon. Eliana Calmon, para quem não sabe, já foi juíza do STJ, já foi procuradora-geral Corregedora-Geral da Justiça, já teve uma série de cargos importantes no governo, né? E ela deu uma entrevista ontem muito interessante. Uma das coisas que ela chamou a atenção foi justamente para o fato de que talvez o motivo pelo qual o Bolsonaro foi tão odiado pelo STF, fizeram toda essa movimentação para descondenar o Lula, botar o Lula de volta no poder e tirar o Bolsonaro e coisa e tal, foi porque os ministros do STF temiam que o Bolsonaro transformasse o STF numa corte constitucional. Bolsonaro chegou a falar sobre isso, né? Inclusive, ainda se fala sobre isso, né? O Estadão tem nesse momento aqui, há poucos dias atrás, publicou essa matéria aqui falando sobre é hora de repensar o papel do Supremo, né? O Supremo deixaria de ser um tribunal como é hoje e passaria a ser um tribunal exclusivamente constitucional. Vamos entender o que significam essas coisas e por que o Supremo pode não ter gostado disso e se eu acho que realmente foi isso que levou ao STF a se virar contra Bolsonaro tão fortemente, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Tomou Azulzinho no Café, Ninfeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Eliana Calmon é uma juíza muito respeitada no Brasil, foi a primeira juíza numa corte superior no Brasil, tem uma atuação muito reconhecida, muito importante. E hoje ela está aposentada, ela continua com o escritório dela, mas está aposentada dos tribunais superiores, né? E daí ela deu essa entrevista, porque ela deixou claro que olha só, eu não sou bolsonarista, mas eu acho que o 8 de janeiro foi justamente a finalização da narrativa para tirar Bolsonaro, ou seja, toda essa história do 8 de janeiro foi mesmo para tirar Bolsonaro, né? O que faz algum sentido. Como eu falei para vocês, durante 4 anos chamaram o Bolsonaro de golpista. O pessoal da esquerda falava, não, que Bolsonaro vai dar um golpe, que Bolsonaro é golpista, não sei o que lá. E Bolsonaro não deu golpe nenhum, Bolsonaro obedeceu ao STF, tudo que ele fez e coisa e tal. E seria muito difícil entrarem com uma ação contra ele, acusando ele de golpe, sem alguma coisa violenta, né? Evidentemente, o que aconteceu no 8 de janeiro não tem nada a ver com Bolsonaro, né? Muito menos com golpe. Não teria nenhuma lógica. É o que, aliás, ela fala aqui, né? Mas a verdade é a seguinte, eles precisavam de alguma coisa violenta, porque você não consegue acusar alguém de golpe se não tiver alguma coisa violenta. Pode perguntar para qualquer esquerdista. Se você falar para o esquerdista assim, não teve golpe, o Bolsonaro não fez nada. Ah, mas e o 8 de janeiro? É a coisa que o pessoal liga na cabeça dele com a violência. Embora não tenha nenhuma ligação do Bolsonaro com o 8 de janeiro, não tenha nenhuma ligação com nada, né? Eles tiveram que construir esse Frankenstein dessa narrativa porque eles precisavam de alguma coisa violenta para dizer que Bolsonaro tentou um golpe, né? E é isso que ela fala aqui, né? Então, ela deixa claro que ela não é bolsonarista, que ela não gosta do Bolsonaro. Aqui, mas o 8 de janeiro foi uma forma de conseguir colocar para a nação a finalização de uma narrativa que levaria a tirar Bolsonaro das eleições de 2026. Eu não posso acreditar que no dia 8 de janeiro era um dia de golpe final, com mulheres de 73 anos com vereador de picolé e de bandeira, né? Exatamente, uma coisa que não faz sentido nenhum aquilo ali, né? Mas mais do que isso, né? Ela fala mais aqui, além dessa resposta, a jurista lembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de derrotado nas eleições, abriu o prazo de transição para o governo Lula, abriu a equipe de transição, nomeou ministros, nomeou militares indicados por petistas e posteriormente viajou para os Estados Unidos. Ou seja, como que seria um golpe nesse sentido? A primeira regra do golpe é que você tem que estar no lugar, porque quando você tem o golpe, né, o que quer que aconteça ali, vai ter sempre gente querendo assumir o controle, né? Lembra, no momento que você tem um golpe, passa a valer a lei do mais forte. Então, quem está ali na frente acaba assumindo a parada. Se Bolsonaro pretendesse um golpe, não faria sentido nenhum ele ter ido para os Estados Unidos. É a coisa mais ilógica do mundo. Eu sempre falei isso aqui. Por que Bolsonaro daria um golpe no dia 8 de janeiro? Presta atenção, isso não tem nenhuma lógica. Se ele quisesse dar um golpe, ele daria em novembro, em dezembro, né? Para que ele ia esperar chegar depois que o Lula tomou posse? Aí sim ele ia lá e ia dar um golpe. Isso não faz nenhum sentido. Não tem absolutamente nenhuma lógica nisso, né? É só mesmo a esquerda tentando vender que aquela ação violenta foi o golpe do Bolsonaro, sem nenhuma lógica, né? Enfim,
Então ela deixa claro que ela não é bolsonarista, aqui, mas que acha que isso aí, ele fez tudo isso e foi para os Estados Unidos e tentou dar golpe sem soldado. Não é crível, não há dinâmica, né? Pode tudo ter incendiado o ex-presidente e as pessoas em volta. Em direito, o pensamento não é crime. Ela fala assim, ó, eles podem ter pensado em golpe, e eu sempre falei isso, eu não tenho dúvida nenhuma que tinha pessoas ali na equipe do Bolsonaro que queriam golpe, que estavam pensando em golpe, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, pensar não é crime, né? Em direito, o pensamento não é crime. Da forma que eu entendo, eles devem ter pensado, digo que isso como cidadão brasileiro, porque não sou bolsonarista. E a crítica dela é uma crítica muito séria, tá? Ela já tinha criticado também o Alexandre de Moraes em outras situações aqui. Eliana Calmon aponta descontrole de Moraes e vê sentido na lei Magnitsky. Isso aqui não foi na entrevista de ontem, não. Isso aqui foi numa entrevista dela no dia 5 de agosto, né? Lembra que o Alexandre de Moraes recebeu a Magnitsky no dia 30 de julho. Então foi uma semana depois, mais ou menos, aqui da Magnitsky do Alexandre de Moraes. Ela falou aqui, segundo ela, o magistrado responsável pelos processos relacionados aos atos do 8 de janeiro cometeu irregularidades claras na condução das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de impor sanções a empresas de tecnologia dos Estados Unidos, sem seguir os procedimentos legais internacionais, né? Então ela diz que entende, ela manifestou apoio à decisão dos Estados Unidos de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky. Ou seja, ela viu que realmente tem coisa errada nessa história, né? E é o que eu falo para vocês, muita gente percebe isso, tá? O que está nessa situação agora, ela própria fala isso daqui, que muita gente está preocupado, muita gente na área do direito está extremamente preocupado com isso, mas não tem coragem de se manifestar, né? Porque teme, primeiro, represália do próprio Alexandre de Moraes, segundo, teme se parecer bolsonarista. Isso é o temor das pessoas. É verdade, né? As pessoas têm medo disso, né? Enfim, ela fez essas críticas todas, mas essas críticas que ela fez aqui, embora sejam críticas muito pertinentes, é muito bom saber que ela está com essa ideia, são críticas que a gente já sabia. Assim, eu já falei essa crítica várias vezes, né? Então não tem muita coisa assim de novidade nisso daí. Agora, o que eu achei interessante trazer para vocês aqui, né? Aqui é o momento que ela fala que foi uma farsa, que o 8 de janeiro foi uma narrativa para tirar Bolsonaro. Enfim, agora aqui ela falou, olha só, Eliana Calmon, ex-ministra do STF, entende que Bolsonaro, ao dizer que transformaria a Suprema Corte numa corte constitucional, acendeu o alerta no STF e isso teria propiciado a anulação da condenação do Lula e toda a ação contra o Bolsonaro. Vamos ouvir o que ela falou aqui? Porque isso é uma novidade. Assim, que teve algum momento que o STF decidiu tirar Bolsonaro a qualquer custo e, portanto, viu que só o Lula poderia tirar Bolsonaro, então o Lula teve que ser tirado da cadeia, descondenado, e daí fizeram de tudo, lá botaram o dedão na balança para tirar ele na eleição de 2022 a qualquer custo. Isso tudo, para mim, tem uma posição muito clara, que foi, primeiro, preocupação com a Lava Jato. A Lava Jato estava chegando lá no STF e com isso eles ficaram preocupados porque tem roubalheira lá no STF, sem dúvida alguma, né? E segundo, a questão do partido político, né, do PSDB, que estava morrendo, né? O Bolsonaro ocupou o espaço da direita, então meio que o PSDB morreu. Literalmente o PSDB morreu. Agora está com Ciro Gomes, né? Você tem uma ideia, né? Mas enfim, vamos ver o que ela propõe aqui, qual que é a ideia dela nessa história. Quem teve essa ideia? Bolsonaro. A ideia do CEP? Bolsonaro teve a ideia no momento em que ele disse que ia transformar o Supremo Tribunal Federal, em Corte Constitucional, acendeu a luz vermelha. Ah, ele provocou. E aí criaram nesse momento, começou-se a trabalhar uma forma disso não acontecer. Bolsonaro não pode mais ser presidente de forma alguma. Quem é que a gente vai botar? A esquerda não tinha mais ninguém. Todo mundo estava comprometido. Uhum. O que é que faz? Faz uma enquete. O único que sobrou, Lula da Silva. Mas ele está condenado. Como é que faz? E a gente já julgou uma porção de coisa dele. Como é que faz? Desmoraliza a Lava Jato. Primeiro, dizendo que o Ministério Público se uniu com o Moro para fazer aquele conluio. Como eles não se unem ao Procurador-Geral da República para combinar as coisas. Lógico. O juiz fala e conversa com o Ministério Público. É
óbvio. Como também conversa com a defesa. E a partir disto é que veio à tona a única possibilidade que eles tinham de se salvar. Então, o bote para a salvação do Supremo chama-se Lula da Silva. Bom, essa é a tese dela, né? Você viu que ela falou que tiraram o Lula da cadeia porque tinham que tirar o Bolsonaro, porque Bolsonaro queria transformar o STF numa corte constitucional. Eu não sei, tá? O que é uma corte constitucional, né? Isso é uma ideia que eu acho interessante, tá? Tem até essa coluna aqui do Estadão falando a mesma coisa, né? Que tá todo mundo criticando que o STF tem poder demais hoje em dia, ninguém tem dúvida disso, né? E qual que seria uma maneira de você limitar o STF? Algumas pessoas falam que tem que proibir decisão monocrática, tem que proibir isso, proibir aquilo, não sei o que lá. Mas a verdade é que a maneira mais correta seria realmente uma PEC que ressignificasse o STF como corte constitucional. O que é corte constitucional? É corte que só cuida da Constituição. Não é o caso do STF hoje. O caso do golpe, por exemplo, né? Toda essa parte de foro privilegiado, isso passaria para o STJ, e o STF passaria a operar apenas em grau de recurso. Então não teria nenhuma ação originária no STF. Ou, no máximo, as ações originárias no STF seriam exclusivamente as ações de inconstitucionalidade, de declaração de constitucionalidade. Fora isso, tudo teria que vir de tribunais inferiores, né? É assim na maior parte do mundo, tá? Esse negócio de foro privilegiado que tem no Brasil, do STF julgar algumas situações diretamente, isso não faz sentido e é contra o devido processo legal. Lembra, o devido processo legal, um dos requisitos que você tem para garantir o devido processo legal é o duplo grau de jurisdição. Mas aí o que acontece? Se você tem um cara julgado pelo STF, não tem duplo grau de jurisdição, porque ele vai recorrer a quem? Qual que é o outro grau de jurisdição que ele vai recorrer? Não tem. Então nenhum processo pode começar no STF. Todos eles têm que começar no STJ ou em instâncias inferiores e, eventualmente, pode chegar no STF em grau de recurso, né? Essa é a ideia de um tribunal constitucional. E por que o STF não gostaria disso? Porque isso tira poder do STF. Hoje em dia o STF tem um poder enorme. Lembra, o salário dos ministros é um bom salário, eles ganham uma boa grana, tá? Não é só o salário base deles, mas tem um monte de apetrecho, de penduricalho, eles ganham um bom dinheiro. Mas esse dinheiro é fichinha perto do que eles ganham nos escritórios deles. É muito mais ali. Aí o que acontece? Se o STF se torna uma corte exclusivamente constitucional, isso meio que perde o apelo para eles, né? Eles ainda vão ter muita empresa querendo contratar eles e coisa e tal, mas corre o risco do problema ter sido resolvido nas instâncias inferiores e não chegar no STF, eles estão perdendo dinheiro nessa história. Então faz sentido o pessoal do STF não gostar de ser transformado em corte constitucional? Faz algum sentido, sim. Agora, eu mantenho a posição que eu tinha antes. Não acho que ela acertou nisso daqui, não. Eu acho que o que motivou o STF a essa campanha de proibir Bolsonaro a qualquer custo, brigar com Bolsonaro a qualquer custo, foi justamente, primeiro, a Lava Jato chegando no STF, né, o pessoal com suspeita de corrupção ali, isso antes de mais nada, e também o fato de que o pessoal queria reviver o PSDB. O PSDB não tinha como ganhar de Bolsonaro, mas o Lula tinha. Então tiraram o Lula para o Lula ganhar e a expectativa deles agora é que vai entrar alguém do PSDB ou do centro ali, do centrão para a próxima eleição, né? Acho que estão errados. Acho que vai ganhar quem o Bolsonaro indicar, que pode ser o Tarcísio, mas o Tarcísio não é centrão, o Tarcísio é bolsonarista. Então, ou seja, eles vão se ferrar nessa história. Mas eu acho que essa foi a lógica para eles tirarem Bolsonaro a qualquer custo, entrarem nessa sanha de que temos que tirar Bolsonaro a qualquer custo da política, né? O medo que eles têm é esse. E o medo da Lava Jato e a tentativa de reviver a centro-direita, ou centro-esquerda, que era chamada de direita aqui no Brasil antes. Mas independente disso, eu acho que seria uma boa coisa, tá? Transformar o STF num tribunal constitucional, dele só julgar coisas em segunda instância, eu acho que seria muito importante até para questões constitucionais, tá? Eu acho que deveria se entrar com ação de inconstitucionalidade no STJ, e o STJ julga, e se o STJ, seja lá qual for a decisão do STJ, pode-se recorrer ao STF. Ou seja, isso seria muito melhor no final das contas. Você garantiria, mesmo nessas ações de inconstitucionalidade, garantiria o duplo grau de jurisdição. O STF seria exclusivamente para recurso, né? Como é
no mundo inteiro, na verdade, todas as cortes constitucionais no mundo inteiro. É raríssimo um STF, uma corte constitucional no resto do mundo, que tenha processos originários naquela corte. É muito raro isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.